boa noite. Boa noite, queridos. Estamos de volta. Teve uma semana aí, semana passada, não foi possível fazer a live. Então hoje estamos de volta. Oi, Marli. Bem-vinda, Marli. Gratidão pela presença. Ana Maria, gratidão pela presença. Bem-vinda. Bem-vinda, queridas. Gratidão. Semana passada não foi possível e eu senti até falta, assim, de estar em contato com vocês, assim. A gente acostuma, né, com esse encontro e é maravilhoso. Ana Maria está em Portugal, né, Ana? Gratidão pela presença. Fuso horário aí, 5 horas, né, Ana? Aí, aqui é 20h20, aí é 1h da manhã, não é isso? Marisa entrou. Oi, Marisa. Boa noite, gratidão pela presença. Bem-vinda. Boa noite, queridos, a todos que estão entrando no Facebook e no Instagram. 4 horas, Ana. Então, 20h20. Meia-noite e 20 aí, meu Deus. Gratidão por se permitir, tá, querida? Muito importante isso. Gratidão, tá? Entrou aí Dalila Cabo, entrou. Gratidão pela presença, bem-vinda. Então, hoje a gente vai continuar aquela série de lives que a gente está fazendo sobre conhecereis a verdade vos libertará. É tempo para as verdades virem à tona. É tempo, né, queridos? E hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre a Lemúria e suas raízes. É muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente relembrar dessas questões, porque todos nós estivemos na Lemúria, na Atlântida, e essa verdade nunca veio à tona. Então a gente vê artigos, algumas informações, mas nada que ressoa com o nosso coração. Nada assim que tenha a ver com a nossa essência. A gente sente que aquelas informações não batem muito. Então hoje eu vou trazer aqui essa luz para a gente poder assim, relembrar daqueles momentos, porque na verdade isso tudo está dentro da gente, está nos nossos corações, está aqui dentro. Então aqui é só uma lembrança, é só uma chave para que a gente possa acessar isso mais profundamente. Está dentro de cada um. Gratidão às pessoas que estão entrando no Facebook, boa noite. E também aqui no Instagram. Boa noite, Roberto entrou, Deus é vivo, gratidão pela presença. Então, dando sequência aqui, queridos, é muito importante a gente acessar a nossa história. Essa é a nossa história, sabe? Nós estamos aqui, namastê, Fábio. Nós estamos aqui desde esses tempos, ou antes desses tempos, né, de Lemúria e Atlântida. Muitos de nós começaram a encarnar no planeta a partir da Lemúria e Atlântida. Então, nossas raízes estão ali. E a maioria de nós estamos aqui agora nesses tempos para fazer resgate, finalizações e harmonizações de coisas mal resolvidas dessa época, né? E depois de outros também que nós viemos. Então, por isso é importante resgatar isso. Então nós vamos trazer para a luz da consciência esse relembrar, tá? Esse relembrar. Então, queridos, segue um pouco mais da nossa história, que está adormecida dentro de cada um de nós, né? Tá? Então, esse é um texto, tá? Que tem no nosso blog, tá? Conexões para Ascensão, a história da criação. E aqui eu vou falando alguns parágrafos e aí a gente vai discutindo,
vai comentando, vocês podem fazer perguntas, falar de alguma experiência, tá? Fiquem à vontade para interromper, tá bem? Gratidão pela presença de todos vocês, por sustentarem, por essa luz aqui, tá? E cada um que está entrando. Então, alguns, Maria do Socorro entrou, Kelly da Oficial também entrou. Gratidão, queridos, todos vocês que estão entrando, tá? Às vezes muitos podem não entender, tá, sobre o que vai ser falado aqui e acabam entrando em negação, porque são histórias que ficaram muito omitidas, né, de toda a nossa vida, de várias encarnações. Então, quando vem uma informação assim, às vezes a gente entra em choque mesmo, tá? Porque vai tudo contra o que nos foi falado, o que nos foi ensinado, então vai tudo contra. Então, é um momento assim, de todo mundo assim, esquecer por um momento o que foi falado, o que foi ensinado, e abrir os corações, abrir o seu coração para essas informações, e que vocês vão sentir que ressoa. Ressoou com o coração, é porque faz parte, é só uma lembrança, porque essa verdade já está dentro de cada um, tá? Boa noite aí a Bia que entrou, a Sandra também, boa noite, queridos, boa noite pessoal do Facebook também, que está entrando, sejam muito, muito bem-vindos. Então, gente, hoje o tema é sobre a verdade sobre a Lemúria e suas raízes, tá bem? É um pouco de cada um de nós. Então, vamos lá. Então, esses que estão nesse estado também são nossos companheiros missionários, né? E podem negar agora, tá? Mas o tempo confirmará essas verdades, pois elas estão enraizadas em todos, bastando para alguns um pouco mais de tempo para desabrochar e o florescer dessas confirmações. Já aqueles que mais rapidamente compreenderem e seus corações vibrarem, tá? A gente tem que ter paciência, tá? E amorosidade com aqueles que de algum modo sentem mais dificuldade, né? O tempo mostrará, mas é hora de trazer isso para a luz da consciência. A hora é agora, queridos. De qualquer forma, todos que chegaram até aqui, tá? E que vão chegar e que ouvem essa mensagem, fazem parte dessa grande transformação, tá? Que está acontecendo agora, tanto na superfície quanto nas zonas astrais e galácticas, tá? Isso está acontecendo, gente. A hora é agora, tá? E continuará acontecendo até o salto dimensional definitivo. Isso agora não para mais. Então, o que é o salto dimensional definitivo? É quando a massa crítica, né, do planeta vai estar desperta. Aí vai ter aquele quanto de energia, de lembrar da nossa essência, que a gente realmente é. Aí vai dar o salto quântico, né? E aí vai acontecer o flash solar, né? Que muitos falam que é uma onda galáctica, né? Que vai vir e que vai, aquela energia poderosa que vai passar e por todos nós, e aí nós vamos sentir aquela lembrança de quem a gente realmente é. E aí toda essa crença limitante, né, tudo que foi falado, isso vai embora. E a gente vai se abrir para o que a gente realmente é. Aí é o salto definitivo. É a quinta dimensão, vamos dizer assim, que é só amor. Aí nós vamos sentir aquele amor nos nossos corações que a gente nunca sentiu antes. Aquela coisa bem diferente de um relacionamento, porque o verdadeiro amor não é um relacionamento, não é isso. O verdadeiro amor é aquele que primeiro a gente sente pela gente mesmo, quando a gente sabe quem a gente é. E aí a gente pode externalizar esse amor. Esse amor você vai encontrar quando, para qualquer pergunta que te fizerem, a sua resposta é o amor. Nos seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, tudo vai ser o amor. É como o mestre, ele era puro amor, desde o seu olhar, no seu sorriso, nas suas atitudes, nas suas palavras.
Então é isso, ele para a gente é um exemplo, né, do amor crístico, né, da energia crística, que é o que ele veio trazer e fez muito bem. E a gente agora vai dar sequência nisso. Já estamos dando. Só de estarmos aqui, a gente já está sendo representante dessa energia. E é com muito amor que eu trago essas informações e passo isso para cada um de vocês, tá? Que vocês sintam essas informações com muito amor, tá bom, gente? É isso. Vamos entrar direto no assunto agora, a verdade sobre a Lemúria e suas raízes, ok? Vamos falar sobre a Lemúria, onde, assim como na Atlântida, tá, estão as nossas raízes, pois é também parte da nossa história e parte da história dos pleiadianos na Terra, dos sirianos, aldebaranos, capelinos, andromedanos, venusianos, alfa-centurianos, vários outros. Então, esse assunto, gente, ele está falado na primeira live que nós fizemos, tá? Sobre esse tema de conhecereis a verdade vos libertará, sobre o elo perdido, a semeadura. E ali nós entramos mais nesse detalhe de como foi a semeadura no planeta Terra, né? E a gente tem no nosso DNA o DNA de mais de 20 raças, tá? E temos mais dos pleiadianos, porque eles foram os primeiros a fazer essa semeadura e fazer o desenvolvimento do nosso DNA, ajudando o desenvolvimento do nosso DNA, né? E da raça humana. E depois vieram outras raças também, tá? Onde também desenvolveram o DNA deles, tudo em conjunto. É uma coisa, esse é o projeto Terra, tá? É o plano maior. Isso, todos os nossos mentores, toda a nossa família galáctica, família espiritual, tudo tinha ciência disso. Tá? E depois aconteceu o que aconteceu, como eu falei nas outras lives, né? A interferência de uma facção, né, reptiliana, dragoniana, negativa, e que alterou o nosso DNA e teve aí, vamos dizer assim, uma interferência não positiva, tá? Isso, numa live passada, nós falamos sobre isso, tá? Então, quem quiser, é só ir ali no Instagram ali, voltar ali um pouquinho, que tem as lives sobre esses assuntos, tá ok, gente? Então, hoje, meus queridos, a gente tem o Havaí como o pico mais alto da montanha mais alta da Lemúria. A montanha mais alta da Lemúria era o Havaí, e ele permaneceu, e não foi totalmente coberto pelas águas. Então imagina a energia incrível que é naquele local ali. Inclusive o Havaí é um chakra da Mãe Terra. Eu não me lembro aqui qual chakra que é, mas é um chakra da Mãe Terra, o Havaí. Imagina a energia daquele lugar. Maravilhoso. E tem a Ilha de Páscoa, tá, gente? Acho que todo mundo aí já ouviu falar na Ilha de Páscoa. Pertence ao Chile, tá? O Oceano Pacífico ali. Eu acho que fica a uns 10 quilômetros da costa do Chile, a Ilha de Páscoa, tá? É o que sobrou da fisicalidade da Lemúria, visível aos nossos olhos, tá? E ali tem, todo mundo já ouviu falar nos Moai da Ilha de Páscoa, né? Vocês veem o tamanho que são aqueles Moais ali. Aí todo mundo fica ali perguntando como é que foi construído aqueles Moai, como é que fizeram. Então, gente, quem assistiu a primeira live, né, desse tema, que foi sobre a semeadura, o elo perdido, aí que tá. Naquele tempo, né, os lemurianos, a gente vai ver aqui, a gente tinha 4, 5 metros de altura. Tá? Esses eram os gigantes que eles falam, os gigantes, mas tinha lemurianos ali com 4, 5 metros, com 3, com 2 metros, 2 metros e meio. Em cada região assim tinha seres, né? Mas eram muito altos. E a gente tinha o convívio com a Federação Galáctica. As naves pousavam aqui o tempo todo, isso aconteceu. Do nosso contato com a nossa família galáctica. O tempo todo isso aconteceu e até hoje acontece. Eles estão tentando esconder, mas não estão conseguindo mais. Isso não vai sustentar mais. Daqui uns dias,
toda essa verdade vai vir à tona. Toda essa verdade. Eles não vão conseguir mais esconder essa verdade, que sempre aconteceu esse contato. Sempre aconteceu. Então, foram a nossa família galáctica, os extraterrestres, pleiadianos, arcturianos, capelinos, alfa-centurianos, andromedanos, sirianos, pleiadianos. São todos esses que nos ajudaram a construir as pirâmides, todas as pirâmides que existem. Com tecnologia, eles trouxeram várias tecnologias. Os Moai da Ilha de Páscoa, as esferas que tem espalhadas aí, enormes, aquelas pedras enormes. Então, como foi conduzido aquilo? Tudo feito à base de energia. Tá? Então, não vou entrar mais em detalhes para a gente não fugir sobre o assunto aqui, tá? Mas é só voltar naquela primeira live nossa, tá? A live 26, tá? A semeadura da terra, o elo perdido. Foi no dia 17/4, tá, gente? Quando a gente fez a nossa primeira live sobre esse tema. De conhecereis a verdade vos libertará, tá? Não é preciso dizer que tanto a Lemúria quanto como a Atlântida já existiam muito antes das semeaduras. As semeaduras ocorreram há 200 mil anos atrás, tá? A primeira semeadura foram dos pleiadianos ajudando no desenvolvimento da humanidade, né? Inclusive o nosso DNA, tá? E também depois tiveram os arcturianos, andromedanos, como eu falei, e outras raças também ajudando, até que aconteceu a interferência de uma facção não positiva Nossa, agora me deu um branco aqui. Eu já falei nisso, né, gente? Então, me deu um branco aqui, que eu estava numa sequência, tentei voltar um pouco. Vamos dar sequência, que eu já falei disso. Então, eram grandes continentes, tá? E tem muito do início do desenvolvimento da experiência Terra aí, na Lemúria, tá? Havia humanos nativos ali, na Lemúria, tá? Nativos de Gaia, tá? Nativos de Gaia, no princípio, até o início da chegada das naves no exterior do planeta. A Ana Maria lembrou aí, era reptiliana, facção negativa de reptilianos e draconianos, tá? Que interferiram no nosso DNA de maneira não positiva, ok? Gratidão, Ana Maria. Muitos capelinos do sistema estelar de Capela pousaram com suas naves nesse lugar. Inclusive tem, gente, um texto sobre os Equitumãs, que são seres de 4 metros de altura, 5 metros, que vieram em naves, cerca de 30 mil capelinos, e pousaram aqui no planeta Terra. E começaram a viver essa experiência, né? Isso é um tipo de semeadura. E ali eles começaram a viver aqui e tiveram relacionamentos com humanos. E esses seres, por exemplo, os Equitumãs, são seres assim, tidos como deuses, né? Que já estavam no seu desenvolvimento grande interior e já estavam assim, uno com o todo. Então eles sabiam manipular a energia, eles sabiam manipular os 4 elementos, eles tinham uma conexão grande com a natureza, com os animais, entre eles, e vieram para essa experiência aqui. Tá? Inclusive tem no nosso blog esse texto sobre os Equitumãs. É muito lindo, é uma história linda, tá? Eu peço até a Bianca aí, tá, Bia, para ela colocar de novo, né? Nós colocamos na última live, colocar de novo esse link aqui, tá? Dos Equitumãs, que é uma história que aconteceu há 30 mil anos atrás e que teve a semeadura. E muitos de nós, tá, tivemos experiência de Equitumãs. Muitos de nós tivemos experiência com os Equitumãs. Muitos vieram direto de Capela e outros tiveram relacionamentos e tiveram uma experiência como Equitumãs. Muitos de nós, ok? Então, na hora que vocês lerem esse texto, vocês vão sentir.
no coração ali no interior, se ressoar muito é porque vocês tiveram uma experiência Iquitumãs há 30 mil anos atrás. Tá bom, Bia? Se você puder colocar aí, tanto no Facebook quanto no Insta, tá, querida? Gratidão. Houveram, né, outros diferentes sistemas que também vieram quando seus planetas explodiram por conta de algum conflito galáctico, ou mesmo de experiências mal sucedidas e precisaram de um novo planeta. Gente, muitos de nós, a maioria participou de conflitos galácticos, tá, gente? Muitos de nós. E o Projeto Terra é isso. Foram praticamente pegando todos os seres que participaram de conflitos galácticos, tá? Para reencarnar aqui na Terra, para se reencontrarem e fazer as finalizações, tá? E harmonizar tudo que aconteceu. A Bia já colocou aqui, tá? Eu vou fixar aqui no Instagram. Aí tá fixado, tá bom, gente? A história dos Iquitumãs. Quem sentir de depois fazer uma leitura, vale a pena. E então, como eu estava falando aqui, muitos de nós, a maioria participou de conflitos galácticos. Tá? Inclusive, aquele filme Star Wars foi uma canalização de uma história verdadeira que aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. E muitos de nós estávamos ali. Tá? Então, Star Wars é uma canalização de uma história real que aconteceu. Tá? Como Matrix também é um bom filme, né? E tem outros aí muito interessantes também, que são canalizações, tá? A Bia colocou também no Facebook, tá bom, gente? O link aí da história dos Iquitumãs. Gratidão, Bia. Jornada das Estrelas, né? Então aquela série é aquilo ali, gente. É exploração de planetas, explorações galácticas, como se fosse a gente fazia isso. A gente, na verdade, todos os planetas são unificados ali na Federação Galáctica e um planeta tem contato com outro, há visitas. Pega a nave, vai no planeta, o planeta vem aqui e tudo. Isso acontece hoje no planeta Terra, com os seres da intraterra. Né? Os seres de Agartha, os seres de Telos, né? Os telusianos, têm contato com a Federação Galáctica. Então, por exemplo, ali no Monte Shasta, né? Onde Telos está ali debaixo, sempre tem nave ali entrando e saindo daquele local ali. Nos polos da Terra também tem aberturas para a Terra interna. Então naves entram e saem, porque eles já estão numa dimensão mais elevada ali. Então os seres que habitam ali já reconhecem isso. Então tem esse contato, tem essa troca. Né? E esses seres estão doidos para relacionarem conosco, para trazer tecnologias, curas e etc. Mas precisa que a massa crítica, né, da humanidade esteja mais desperta, né? Esteja mais assim, acostumada de não saber que só existe vida no planeta Terra, né, gente? Isso é uma história que já não sustenta mais isso. Né? Já não sustenta mais isso. Ok? Houve ainda aqueles que precisaram recomeçar suas histórias em outro sistema, pois estavam sendo exilados dos seus planetas de origem, por comportamentos que não mais se adequavam àqueles ambientes em expansão. Então, às vezes, o planeta em questão, ele estava passando para a quinta dimensão e tinha seres, pessoas ali que não estavam mais de acordo com a quinta dimensão. Então, eles são trazidos para outro planeta, então vieram para o planeta Terra. Eu falei disso, tá? Sobre os grupos de seres que foram povoados pela Terra, tá? Então são mais ou menos 4 grupos de seres. São os nativos da Terra, são os exilados que vieram de outros planetas que não estavam mais ressoando com o planeta, tá?
os seres que vieram de planetas que entraram em guerras e eles estavam fugindo desses locais e foram atraídos pela Terra, e os próprios seres galácticos, que também vieram para a experiência na roupagem galáctica. Eles não nasceram, eles não participaram da experiência nascendo no planeta, né? Muitos nasceram, mas muitos vieram nas suas próprias naves. E ali começaram ali a observar, a ficar ali de longe, mas depois entraram na experiência. Então, se você está ali observando algo, alguma coisa, você é puxado pela energia daquele local. É a mesma coisa. Se você ligar uma televisão e ficar ali assistindo, você vai ser puxado para aquela energia ali e você vai entrar naquela experiência ali. Então, muitos, eles não queriam entrar na experiência. Eles queriam ficar só de fora. Mas não conseguiram, porque você é puxado para essas experiências. Não tem como. Gratidão às pessoas que estão entrando, tá, gente? Tanto no Facebook como no Instagram. Fique à vontade para comentar, para perguntar, ok? Então, toda essa história, gente, está tudo dentro de nós, tá? À medida assim que eu for falando, vocês vão lembrando e podem ver as outras lives que trazem mais coisas, tá? Então, gente, a Lemúria é conhecida por outros nomes também, como Omeiocan, por exemplo, tá? Está submersa no Oceano Pacífico. Lemúria está submersa no Oceano Pacífico, mas retornará, assim como a Atlântida. Isso é um fato, tá bom, gente? Vai retornar. Esses continentes da Lemúria e da Atlântica vão emergir novamente, tá? No momento exato e apropriado. Emergirão novamente com toda a sua herança. Tá? Isso vai acontecer. E de uma maneira o mais harmoniosa possível, tá? Vai acontecer isso. Porque a Terra tem que fazer esse movimento, gente. A Terra tem que fazer esse movimento. Se você for olhar, onde não tem sangue no planeta Terra, onde não houve guerra, onde não estouraram a bomba. Então tem que acontecer a limpeza. E como é que é feita essa limpeza? Água com sal. Então, muitas partes do planeta vão submergir e outras vão emergir. Isso faz parte do processo de transição planetária, de elevação para a quinta dimensão. E essa limpeza, ela não acontece só com a Mãe Terra, acontece conosco também. Todos nós estamos passando por processos interiores. E nós devemos olhar para as nossas sombras, para as nossas questões interiores. Então, a Mãe Terra está passando pelos processos dela, e aí ela tem esses movimentos, né, das placas tectônicas, tem os terremotos, tem os vulcões. Então, isso é a maneira que a Mãe Terra tem de colocar para fora tudo que não está servindo ela mais. E nós temos as nossas questões também, é a mesma coisa. Isso é a transição planetária, o nosso trabalho interior. Então, vocês estão aqui é porque estão sentindo isso dentro da alma. Então, parabéns por estarem aqui, por se permitirem, tá? E nesse caminho de trabalho interior, de despertar, de conexão com a sua essência, é isso. E essa é a transição planetária, tá, gente? A Sandra, vou ler um comentário aqui dela. Boa noite, amigo, estou atrasado, estava sem energia elétrica aqui, mas ainda bem que voltou a tempo. Tá bom, Sandra, é isso mesmo. As coisas acontecem, tá? Sempre quando a gente quer buscar a luz, o amor, formar uma egrégora, aí vem coisas assim para poder fazer com que a gente desista daquilo, mas a gente nunca deve desistir, a gente deve sempre permanecer confiantes e que vai se resolver e que você vai acessar aquilo. Então, assim, sempre tenham persistência naquilo que você sente em fazer, não importa o que acontece, tá? Patrícia entrou também, boa noite a todos vocês que estão entrando, tá? Então, eu estava falando que a Lemúria, como a Atlântida, retornará, tá? Eles retornarão, ok, gente? Então, essa informação é importante vocês terem isso, que vai começar esse movimento mesmo, tá? Tanto os lemurianos que existem fisicamente ainda presentes na Terra, mais especificamente na cidade intraterrana de Telos.
verão novamente seu continente sair das profundezas. Tá, gente? Os lemurianos que estão em Telos, ali abaixo do Monte Shasta, eles estão no mesmo corpo físico. Porque quando eles perceberam o que ia acontecer, eles começaram a sair e ir para a terra interna. Eles construíram a cidade de Telos, né? Cujo sumo sacerdote é o Adama. Inclusive, o nosso primeiro contato vai ser com eles, porque tudo é interno. Então, o nosso primeiro contato extraterrestre, vamos dizer assim, vão ser com nossos primos da terra interna. Quando eles sentirem que a humanidade já está com moral, já está com mais amor, já está assim, sem julgamentos, né? Eles vão vir. E eles têm 4 metros de altura, 5 metros de altura. Eles vão vir. Você acha que, por exemplo, os unicórnios, eles não existem mais? Estão na terra interna. Você acha que dinossauro não existe mais? Estão na terra interna. Alguns, porque nem todos foram extintos, né? Como eu falei na última live. Então, muitos animais que eles falam que foram extintos, não é isso. Eles simplesmente foram para a terra interna, porque senão aqui eles iam ser caçados, né? Os elfos que viveram aqui, né? As fadas, né? Os duendes que na Irlanda, que tem ali um reino maravilhoso, eles foram todos para a terra interna, porque senão eles eram caçados. Então, não existe nenhum animal que teve a extinção deles. Tá? Todos eles vão para a terra interna para não serem caçados mais aqui. Mas todos eles querem vir para a superfície quando a humanidade estiver preparada para recebê-los. Não para caçá-los, e sim para amá-los, para viver em harmonia com todos esses animais. Inclusive, os dinossauros viviam em harmonia, mas o DNA deles também foi... A facção negativa veio e teve a modificação do DNA deles, tornando-os violentos. Eu falei sobre isso nas lives passadas, tá bom, gente? Esses lemurianos iluminados estão no Monte Shasta, vivendo há milhares de anos, com seus corpos ascensionais, nessa cidade intraterrana. Por que as pessoas não acham a entrada para a intraterra? Porque está em outra dimensão. Às vezes as pessoas estão lá, vão lá no Monte Shasta, vão lá em vários locais que eu vou falar aqui que tem a entrada, e está lá os lemurianos vendo eles ali andarem e eles não veem. Porque está em outra dimensão, está na 5ª dimensão. Então, e a pessoa quer encontrar a terra interna, a entrada, para poder explorar. Não é para ter uma relação de amor e de convivência. Entende? Está numa frequência de baixa dimensão, numa frequência baixa, de 3ª dimensão. Você não vai encontrar uma entrada que está em 5ª dimensão, não acha. Então muitos falam que não existe. Existe, está em outra dimensão. Então é por isso que nós temos que estar na 5ª dimensão para poder ter esse convívio, essa conexão com esses seres, tanto da intraterra como que vão vir do espaço. Então é nós que temos que subir a nossa frequência, a nossa vibração. Não eles que vão descer a vibração deles, nós é que temos que subir a nossa vibração para o amor, para a aceitação, para a gratidão, acabar com o julgamento, críticas, comparações, competições, é isso. A gente tem que se elevar. Tem que ir para a 5ª dimensão e ser um estado natural. Porque hoje tem um movimento, muito assim, né? Está na 3ª, vai para a 4ª, está na 5ª, 6ª, cai de novo. Então ainda não estamos conseguindo ainda manter uma frequência elevada, mas estamos despertando. Isso está modificando. Então há muitas entradas, tá, gente? Protegidas para a Agartha. O Monte Shasta é apenas uma das entradas. Eu vou falar de outras entradas aqui, tá? Os polos da Terra também são, tá? Tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Tem entradas enormes para a Terra interna. Inclusive,
eu fiz uma postagem recentemente que os satélites, né, eles não passam nesses locais, tá? Existe uma programação, os satélites não passam, então eles não filmam essas entradas. Então eles contornam essas entradas, porque essas entradas são enormes, elas são vistas pelo espaço. Mas isso tudo vai vir à tona, tá? Em Manaus tem uma entrada, inclusive na Amazônia tem um chakra da Mãe Terra ali na Amazônia, tá bom? Mato Grosso há outros pontos, eu sei que na Serra do Roncador, tá? Foz do Iguaçu, nas Cataratas, é um outro ponto de entrada para a Intraterra. Nas pirâmides do Egito, tá? Nas Esfinges, em Machu Picchu, tá? No México, Estados Unidos, Índia. São Tomé das Letras, aqui em Minas, é uma entrada. Tem no Rio de Janeiro, ali na Pedra da Gávea, tem entrada ali tem naves que entram ali é um local. Inclusive aquela nave que foi abatida, né, recentemente, no Rio de Janeiro, ela saiu ali da Pedra da Gávea. É uma nave, vamos dizer assim, dos escuros, né? Eram seres tentando fugir, porque eles não têm mais para onde ir, porque eles vão ser, vamos dizer assim, responsabilizados pelos crimes contra a humanidade. Então, cada vez mais que a humanidade desperta, esses seres, eles ficam sem função aqui, porque onde chega a luz, a escuridão vai embora. E tem muitos querendo ir embora, só que não vão sair. Não vão sair. Todas as naves dos seres não confederados que escravizaram a humanidade, que fizeram crime contra a humanidade, não vão fugir do planeta Terra. Eles sabem disso. Todos que tentarem, a nave vai ser abatida. Tá? Então, teve essa história aí de uma nave no Rio de Janeiro que tentou sair, foi abatida e caiu. Só que aí veio o governo, né, que ainda não divulgam isso, né, e fecham tudo e fica ali. Mas essa verdade não sustenta mais. Daqui um dia a divulgação vai vir, tá? Dos nossos irmãos estelares da Intraterra. Tá? Então esses locais que eu falei aqui são portais de entrada para os iluminados lemurianos e atlantes que vivem ainda em seus corpos na Intraterra. Tá? Agora, gente, então nós vamos encontrar com seres que estão em seus corpos há 12 mil anos. Que lindo. Então, se eles podem, nós também podemos. Como eu falo, a velhice está na mente. Tudo depende do que você pensa, do que você sente, do que você fala, como você age. E quando a gente tiver o contato com esses seres, eles têm câmaras cristalinas, câmaras de cura. Que vai poder assim, reverter o processo de nossas células. Curar doenças e tudo. Claro que tem que trabalhar as questões emocionais também. Né? É todo um trabalho que vai ser feito conosco. Por isso que quanto mais de nós despertar para essas verdades, vai se aproximando mais desse contato. Maravilhoso. A gente sentado com eles ali numa roda, falando de nossas experiências, da vida humana, eles falando da vida deles. Olha que coisa mais linda. É isso. Isso acontece no universo, no sistema solar, em outros planetas, mas na Terra isso vai acontecer daqui uns dias. E nós é que estamos preparando essa ocasião, preparando o terreno para que isso aconteça. Por isso é importante essas informações e vocês estarem aqui. Muita gratidão, queridos, pela presença. Tá? Vamos voltar agora a 50 mil anos atrás, exatamente, tá? A Lemúria estava muito desenvolvida, tecnologicamente extremamente avançada. Era o continente mais avançado do planeta. A Lemúria, 50 mil anos atrás. Grandes cientistas, artesãos, astrônomos, magos e profundos conhecedores das forças do vril e da energia nuclear.
construíram grandes cidades tecnológicas muito desenvolvidas. Como era a Lemúria, gente, há 50 mil anos atrás. Tá? Eles usavam suas tecnologias para estabelecer conexão com os multiplanos. Isso mesmo, eles conseguiam se comunicar com outras dimensões por meio de aparelhos quânticos, teletransporte, desmaterialização e rematerialização de corpos. Eles faziam isso, que nem a gente assiste lá na Jornada nas Estrelas. Entra lá debaixo lá de um sistema e você está lá no outro, você desmaterializa e materializa em outro local. Aquilo ali não é historinha, não. Eram grandes cientistas. Havia, obviamente, vários grupos por todo o continente. Alguns deles com ideias e motivações diferentes. Mas o que movia todos eles era o melhoramento da espécie humana, os ajustes no DNA. Então era isso. O que movia era o desenvolvimento da raça humana. Ajustes no nosso DNA. Que tem o DNA de mais de 20 raças. Tá? Aqui é onde entram os pleiadianos, os sirianos, os aldebaranos, os capelinos, né? Que a gente pode chamar assim de agentes transformadores do DNA. Tá? Vamos chamar assim. Especialmente os pleiadianos. Né? Como falei antes, né? Com seu trabalho de semeadura já bem avançado, que foram os primeiros. Tá? Havia uma grande mescla, tá? Muito desenvolvimento e avanço no nosso DNA. Muitos ali eram altos para os seus padrões atuais, com mais de 5 metros de altura, como eu falei, em algumas regiões, alguns mais baixos nos seus 13 e 2 metros de altura, em outras regiões. Nessa época, havia uma variedade deles. Seus pesquisadores encontraram, quer dizer, os nossos pesquisadores, recentemente, gente, encontraram vários corpos, tá? Gigantes, com cabeças enormes, as pernas, os pés, e eles escondem isso. São esses seres, os lemurianos. 5 metros de altura, 4 metros de altura. Não vai ter como esconder isso mais, porque isso vai ser achado. Imagina quando começar a emergir a Lemúria, a Atlântida. Mas antes disso vai acontecer. Não tem como ficar escondendo isso mais da humanidade. Está aí a prova. Então é a gente ficar atento a esse tipo de coisa. Éramos nós mesmos que estávamos encarnados naquele tempo. Isso é a multidimensionalidade, que é maravilhosa. A gente está lá, estamos aqui. Tudo acontece ao mesmo tempo. É meio complexo isso, então não vou entrar nesse detalhe. Mas éramos nós que estávamos lá. Tá? Muitas dessas informações foram ocultadas de nós, pela mídia, ainda controladora. Ainda, tá? Eles sabem disso. Eram seres muito belos, de grande força física e com acentuada inteligência. Tá? Aqueles que vieram essencialmente de fora, né, em suas espaçonaves, ali fizeram morada, tinham uma constituição física muito diferente comparada aos nativos da Terra. Tá? Havia tantos nativos da Terra quanto aqueles que vinham em suas espaçonaves e pousaram na fisicalidade, mesclando-se aos humanos nativos, como eu falei no início. Tá? Havia os pleiadianos que, da mesma forma, alguns deles vinham em suas espaçonaves, como outros já estavam no processo encarnatório do planeta, passando pelos sistemas normais da existência na Terra. Então, gente, no meio de nós tem pleiadianos, arcturianos, andromedanos, sirianos, capelinos, né? Alfa Centaurianos, Oriones. Tem de tudo quanto é raça aqui. É isso. O projeto Terra é esse, é maravilhoso. É maravilhoso. É por isso que muitos querem encarnar aqui. Muitos querem, mas é maravilhoso isso. A fila é grande, tá? A fila é grande. Tem 8 bilhões de seres aqui na Terra, quase 8, né? E no plano astral tem ali 25 a 30.
esperando a oportunidade para encarnar aqui. É assim. Então, gente, como nós estamos aqui, temos esse privilégio, é fazer dessa vida, dessa encarnação, a coisa mais linda possível. E como é que você faz isso? É só com amor. E a sua decorrência, a alegria. É isso que eleva a nossa vibração, a nossa frequência. Para a gente poder, sim, ter uma vida maravilhosa, buscar felicidade e poder usufruir desse planeta, das pessoas, dos relacionamentos, das amizades, da natureza, dos animais, de tudo que tem aqui, sabe? É maravilhoso. E a gente precisa olhar para o nosso interior, né, para as nossas questões. A gente tem que olhar, encarar para resolver. Não adianta ficar fugindo, não dá mais para ficar fugindo, sabe? Aí a Maria Cavalcante está comentando aqui, ainda estamos em realidades paralelas na multidimensionalidade? Sim, estamos. Tudo acontece ao mesmo tempo. Nós estamos tendo uma vida aqui e, paralelamente, nós estamos tendo outra vida também. E tudo o que acontece conosco aqui, de acordo com o que a gente vive, os nossos sentimentos, as nossas ações, pensamentos, afeta as outras realidades. Tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais do que são as realidades paralelas, eu indico aquela série do Netflix chama Dark. Tá? É uma série que mostra como é a realidade paralela acontece. Tá? Tem alguma violência? Tem. Mas se atentem para essa questão, tá? Da multidimensionalidade de realidades paralelas. Ok, gente? Gratidão, Maria. Vamos continuar aqui. Então era uma grande mescla, tá? Uma grande variedade, ao contrário do que alguns informaram. Não eram apenas duas raças específicas, isso aconteceu por um período. Depois houve uma mescla, uma variedade que foi dividida em específicos grupos. Tá? Uma das missões desse projeto, do Projeto Terra, era criar no planeta uma nova espécie humana que evoluísse e expandisse em 3 planos diferentes, tá? O físico, o psíquico e o espiritual. Esse é o Projeto Terra. Esse é as missões que tínhamos de criar quando esses seres, né, galácticos vieram para cá para fazer essa mescla. Tá? Onde, ao mesmo tempo, estava havendo grande transformação na fisicalidade, nos reinos minerais, vegetais e animais. Tá? O objetivo era ajustar o DNA humano para que esse fosse também se adaptando às mudanças naturais de um planeta em evolução. Então, gente, nós somos incríveis, tá? Os seres humanos são seres incríveis. São seres incríveis. Então, isso não é para elevar o ego, isso é para elevar a moral, tá bom, gente? É para elevar a moral. Nós somos seres incríveis. Capacidade elevadíssima. Mas para isso a gente tem que estar com a moral elevada, com o amor elevado. Para as tecnologias poderem vir, para elas não serem mal usadas, igual foi usada na Lemúria e na Atlântida. O que destruiu esses continentes foram isso. Usou a tecnologia para o poder, para a escravização, para levar vantagem, para dominar. Então, por isso que agora, nesses tempos, né, a nossa família galáctica tem o maior cuidado na hora de liberar essas tecnologias. E vai liberar quando a humanidade, a massa crítica, tiver com a moral elevada, tiver no amor e na verdade e seres cristalinos. Não é de levar vantagem, né? Porque hoje, se você furou uma fila, você perdeu. Onde está ali a pureza? Onde está a verdade? Onde está a moral? Então, não adianta dar uma desperta e querer passar para trás. Então, se continuar assim, não fica nesse planeta. Não fica no planeta mais. Quer confusão, quer conflito, quer enganar? Então tá. Vai para outro planeta, que já existe, é Kautar.
E aí vai desencarnar e não fica aqui, porque aqui está indo para a quinta dimensão e é só o amor. Verdade, pureza, gentileza, né? Não existe julgamento, nem crítica, nem comparação. Existe só o amor em todas as formas. Então é o que a gente tem que buscar, é trabalhar as nossas questões. Tirar as crenças limitantes para entrar as crenças possibilitadoras, para a gente atingir essa frequência elevada. E junto com o planeta Terra para a quinta dimensão. É isso, gente. Tá? Ou seja, o objetivo era ajustar o DNA humano para que fosse também se adaptando às mudanças naturais de um planeta em evolução. A Lemúria era o grande centro de comunicações interplanetárias. Então era centro de comunicações interplanetárias. Então aqui as naves pousavam e saíam daqui o tempo todo, tinha isso o tempo todo. Era a base central das forças de fora da Terra. E obviamente era muito cobiçada por forças não positivas, que circundavam o planeta. Circundavam. Mas não entravam por causa da atmosfera que era aqui. Era a era de ouro. Então, era uma frequência elevada. Então, você não tinha espaço, né, até então, para a entrada dessas forças não positivas, tá? Da mesma forma que eles já estavam fazendo em direção à Atlântida, em seu desenvolvimento, tá? Porque a Lemúria e a Atlântida eram dois continentes que existiam na mesma época. Tá? Hoje a gente está falando sobre a Lemúria, na próxima live é sobre a Atlântida, tá bom, gente? A Lemúria e seus sacerdotes, magos, cientistas, artesãos, astrônomos, construtores e seres com toda sorte de habilidades construíram muitas pirâmides, tá? Templos de rejuvenescimento, de cura e transmutação energética. Então, existiam templos, né, com os cristais enormes ali, cada templo tinha uma finalidade. Tá? Essa civilização se desenvolveu física e intelectualmente como nenhuma outra espécie até aquele momento. Tá? Ali havia um grupo puro de humanos, de maneira iluminada, semeados. Né? E nós estávamos ali. Muitos de nós, a maioria, estávamos ali. Assim como ocorreria na Atlântida, ali os processos começaram a ser distorcidos, com as infiltrações e outros processos. Tá? Eu já falei sobre isso em outra live, que foram as interferências, tá? Mas eu não vou falar mais disso de novo, mas vou falar mais na próxima live, tá? Para a gente não perder esse caminho aqui. Quando a semana que vem, que eu estiver falando de Atlântida e suas raízes, eu vou entrar mais nessas questões. Como aconteceu na Atlântida, foi da mesma forma que aconteceu aqui na Lemúria. Tá? Foram as interferências. O que quer dizer isso? Só fazendo um resuminho aqui. Né? Então, aqueles altos sacerdotes, cientistas, né? Eles chegaram a um ponto, né, de muito conhecimento e acharam que nada era maior do que eles. E aí veio o ego para querer dominar. E ali algumas raças, eles abriram brechas e algumas raças não positivas ofereceram coisas para eles em troca deles também abrirem coisas para essas raças. Então eles queriam mais poder, então fizeram um acordo com essas raças não positivas. Aí que começou tudo aí para o brejo. Quando você abre a sua energia para movimentos não cristalinos, aí você perdeu. Aí você perdeu. Aí você perdeu. A Maria Cavalcante está perguntando, poderia nos falar sobre a energia vril. A energia vril, Maria Cavalcante, ela é o prana, né? Ela é o prana, é a energia vital, né? É a energia que sustenta tudo. E na época da Lemúria e Atlântida, eles desenvolveram a tecnologia de movimentar essa energia.
é a energia que nos cerca, né? Tudo é energia. E se você tem tecnologias de você utilizar essa energia, você cria tudo a partir dela. E isso vai voltar para a gente ainda. Então, eles levitavam, né? Aquelas pedras enormes das pirâmides eram transportadas por levitação, né? Tinham canetas vibratórias que elas vibravam numa certa frequência que quando chegava perto de uma rocha, a rocha virava como uma manteiga. Aí eles cortavam ali a rocha e faziam o que eles queriam. Porque dominaram isso. A questão do som, com a vibração, essas tecnologias todas. Então, dominou. A energia primordial que cria tudo, eles dominaram. Tá? Sim, os cristais eram usados, né? Os cristais é que sustentavam a energia. Existiam duas luas, tá? Uma lua era como se fosse um satélite enorme e que comunicava com esses cristais, que traziam energia, ajudava na agricultura, ajudava em tudo, na iluminação, sustentava os templos, em todas as coisas, né? Eram cristais enormes. E eles vão voltar junto com a Lemúria, junto com a Atlântida também. Esses cristais. E, na verdade, esses cristais, antes que aconteceram a queda da Lemúria e da Atlântida, eles foram tirados, tá? Pelos pleiadianos e arcturianos. Eles foram retirados dos templos sagrados e foram levados para locais aqui no planeta Terra, tipo abismos e locais que ninguém ia encontrar. Fundo do mar, eles existem. Eram 12 cristais enormes e eles vão voltar. Os cristais estão submersos, muitos estão submersos e muitos estão em buracos assim, enormes, assim, que ninguém tem acesso. Isso é para os escuros não se apossarem deles. Então, todos esses cristais, eles foram, vamos dizer assim, escondidos, né? Escondidos, tá? No blog, gente, Conexões para Ascensão, eu tenho ali um texto, tá? Canalizado do arcanjo Metatron, que fala sobre esses cristais da Atlântida, tá? É só procurar na aba lá, no blog, Atlântida e Lemúria. E ali vai ter ali um artigo, um texto interessantíssimo, tá? Sobre isso. Tá? Não sei se a Bia consegue pegar isso lá, Bia. Se você conseguir, Bia, coloca pra gente aqui, tá? Atlântida e Lemúria. Pode pegar a playlist. Então vamos dar sequência aqui, tá ok, gente? Essencialmente a queda foi a mesma, né, da Lemúria com a Atlântida, pelos mesmos motivos. Houve uma divisão entre dois grupos, aqueles que desejavam estar conectados puramente com a espiritualidade elevada, com o desenvolvimento e a iluminação, tá? E aqueles que estavam começando a focar apenas no mental, físico e no poder, começando a criar meios para dominar os grupos que consideravam física e intelectualmente inferiores. Aí perdeu, né? Alguma semelhança entre a Atlântida e a Segunda Guerra no seu tempo mais recente? O mesmo ser que criou a destruição da Atlântida, a guerra com a Lemúria, foi o mesmo ser que criou a Segunda Guerra Mundial. Aqui não preciso nem falar o nome, que vocês sabem quem é. E esse mesmo ser era o mesmo ser que, na história bíblica, invadia as cidades, os reinos, matava todo mundo, se apossava de tudo. É o mesmo ser, tanto na história bíblica, ele era um rei, na Atlântida, o mesmo ser,
E na Segunda Guerra Mundial, o mesmo ser se repetiu. Hoje, ele está em uma prisão em Plutão. Inclusive, quando ele veio, há décadas atrás, ele veio para tentar resgatar tudo que tinha acontecido antes. Inclusive, a Segunda Guerra Mundial foi houve muito resgate do que aconteceu na Lemúria e Atlântida. Houve muito resgate. Muitos seres ali, os judeus ali, principalmente, todas aquelas mortes ali, eles eram da época desse ser, da era bíblica, que se apossava dos reinos e matava tudo e a todos. Então, muitos ali das câmaras de gases ali eram aqueles mesmos seres, tá, gente? Tudo acontece para o bem maior de todos. Tudo é perfeito como é. Então, ali foram resgates que esses mesmos seres pediram para que houvesse, para que eles finalizassem essas questões. Então, essas velhas energias foram transferidas para o nosso tempo, para a nossa geração, a fim de serem curadas. A decadência iniciou-se e a idade de ouro da Lemúria começou a ser finalizada com essas interferências. Tá? Não houve meteoros caindo na água como na Atlântida. Desta vez ocorreram ajustes ainda mais intensos das placas tectônicas, que desencadearam uma sequência de explosões vulcânicas, jogando o magma para cima. Então foi assim que aconteceu. Tá? Uma intensa e enorme bolha de magma quente, realmente enorme, abaixo do continente, explodiu, levantando literalmente todo o continente às alturas. Então as placas tectônicas subiram em triângulo, gente, e empurraram o continente para cima. É como se elas fizessem assim, ó, Imagina uma placa tectônica fazer isso aqui, ó. Não tem como, A Lúcia está comentando aqui. Já ouvi dizer que em Brasília estão muitos seres romanos em suas últimas oportunidades de serem resgatados. É sim, tá? O Império Romano está todo encarnado em Brasília. Tá? Então eles tiveram essa chance, eles pediram, todos vieram, para poder fazer resgates, finalizações, e estão tendo outra oportunidade. Tá? Então muitos ali são do Império Romano. Tá? Inclusive Juscelino Kubitschek, Ele foi Nero. Ele foi um dos responsáveis, por colocar fogo em Roma, tá? E tinha um braço direito dele lá no Império Romano, de Nero, que eu não me lembro o nome dele, que pediram a oportunidade a Jesus para poder resgatar o que fizeram, para poder harmonizar. E Jesus deu. Então, Juscelino Kubitschek é Nero, que veio para o Brasil e construiu Brasília para resgatar o que ele fez. Tá? E Oscar Niemeyer, que era o braço direito dele em Roma, foi o braço direito dele para a construção de Brasília. Então, ele resgatou isso. Então, maravilhoso isso, gente? Então, a gente tem oportunidade de fazer finalizações e resgates. Tá? A gente tem essas oportunidades. Então, já que a gente sabe disso, não precisa esperar chegar do outro lado para a gente ver o que a gente fez aqui. Então, a gente já tendo essa consciência, a responsabilidade aumenta. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode. O melhor que a gente pode. Resolver as nossas questões internas primeiro, para poder externalizar o amor. Tá? É dessa maneira. A Bianca colocou aí no Facebook, o link de Atlântida e Lemúria, tá?
E assim que ela colocar aqui no Instagram, eu vou fixo aqui, tá? Então, como eu falei, não houve meteoros caindo, tá? Então, é uma massa imensa, de magma, né? No interior da Terra ali, pulsando, né? Fazendo assim, ó, empurrando o continente e puxando o continente, empurrando o continente e puxando. Então, fazia isso. Então, as placas tectônicas subiram em triângulo e empurraram o continente para cima, na ponta. Obviamente, isso não ocorreu em alguns minutos, levou um certo tempo, enquanto outras situações semelhantes ocorriam. Tá? O continente se partiu em pedaços. Alguns foram para o fundo do Oceano Pacífico e outros resistiram às explosões vulcânicas. Mas os ajustes tectônicos e maremotos que varriam as costas adentraram por todo o continente. Foi dessa forma. A Bianca colocou aí no Instagram, eu vou fixar, tá? Tá fixado aí. Gratidão, Bia. Os primeiros sinais de que algo não estava bem nos desenvolvimentos da Lemúria começaram, gente, há cerca de 26 mil anos atrás, tá? Começaram há cerca de 26 mil anos atrás. Então, dá para ver aí que de 50 mil anos atrás até 26 mil anos atrás, olha só quanto tempo de maravilha que foi a Lemúria. Quando as placas iniciaram as movimentações, os habitantes sentiram os primeiros intensos tremores, alguns maremotos, mas ainda não eram fim, era um aviso, um alerta. Foi muito mais intenso que a Atlântida, meus queridos, e muito mais rápido. Os últimos momentos realmente foram rápidos. Os avisos foram muitos, tá? Mas no final foi mais rápido do que poderia imaginar, pegando todos de surpresa com tamanha agressão. Toda a pressão do magma interno, literalmente, foi pressionando o continente para cima e para baixo, como se houvesse uma respiração de magma. Foi como eu disse, foi fazendo assim, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Em todo esse processo de subida e descida, os maremotos, tsunamis e intensos tremores da Terra finalizaram aquela experiência, há precisamente 16.012 anos atrás. Então, a finalização da experiência Lemúria foi há 16.012 anos atrás. De maneira rápida e dando pouco tempo para que houvesse uma realocação dos seus habitantes. Tá? Muitos destes migraram para Agartha, a terra interna, entre eles Adama, o sumo sacerdote de Telos, que eu já havia falado dele. Tá, gente? Muitas pessoas hoje que têm trauma de água, né? De mar, de piscina, de lagoa. Então, pode saber que aconteceu, né? Estava no que aconteceu na Lemúria e depois na Atlântida. Ou estava em um, em outro, ou nos dois. Porque foi a água que foi o motivo, né? Assim. E a pessoa ela desencarnou afogada, então ainda tem esse trauma, então precisa resgatar isso, né? Que tudo que acontece é porque tinha que acontecer mesmo. Aí a gente tem que aceitar o que acontece, né? Colocar gratidão pelo aprendizado e amor. E assim a gente consegue fechar ciclos, né, queridos? Tá? Então, há 16.012 anos atrás, encerrou a Atlântida, tá bom, gente? Então, há 26 mil anos, os primeiros sinais foram dados. Alguns já os compreenderam e suavemente começaram a migrar para outros pontos. Muitos resistiram e, no fim, quando tudo aconteceu de maneira intensa e rápida, era tarde demais. Tá? A Lúcia está fazendo um comentário aqui, vou ver. Mas dessa vez o final dessa era será diferente da Lemúria e Atlântida, não é mesmo? Dessa vez, ao invés de acabar a era com a humanidade é salva, a menos quem queria. A Terra também evoluiu para 5D, é isso mesmo? Sim.
A nossa raça, essa raça que a gente chama de a quinta raça raiz, nós vamos dar o salto quântico e vamos finalizar de maneira maravilhosa. A Terra indo para a quinta dimensão e nós indo junto. Então, as 4 outras tentativas que tiveram não foram bem finalizadas, vamos dizer assim, não chegou ao objetivo. E essa raça agora, essa é a 5ª tentativa, a gente vai conseguir. Somos nós que vamos fazer com que essa experiência seja, vamos dizer assim, feita com êxito, tá, gente? E é por isso que nós estamos aqui, reunidos, falando sobre isso. Graças a Deus, é isso, gente. É tomar consciência desse passado nosso, né, do que aconteceu, e para a gente poder fazer esse resgate, estar consciente disso, trazer o aprendizado e trazer o amor, né, a verdade, a pureza. Um ser cristalino, um ser de luz. E sim, é dessa maneira que a gente vai elevar isso. Sim. É através de nós. É através de nós. Nós somos a transição planetária. É através de nós, é através do trabalho interior de cada um, de resgatar a nossa essência divina, de resgatar a luz que existe dentro de nós. E está tudo dentro aqui no nosso coração. Se continuar buscando externo, não vai resolver nada. O externo dura 5 minutos. O que é o externo que eu falo? É bebida, é droga, é viagem, é ficar comprando, é tudo que é externo. Tudo que é externo. É buscar relacionamento só por causa de coisa externa, não no interno. É isso. Eu não estou falando que você não deve usufruir disso daqui. É diferente, né, gente? Você primeiro busca o seu interior, busca o seu coração, para depois você externalizar tudo que você tem dentro. Porque quando você se completa, você não precisa de nada externo para se completar. Porque você já é completo. Então você não tem que se completar com mais nada. Aí você vai encontrar outra pessoa que também já é completa. E a dança acontece em todos os aspectos. Então é dessa forma. Então o nosso trabalho é conosco mesmo. É de dentro para fora. Para a gente buscar a nossa verdadeira essência, unificar com o nosso eu divino. Esse trabalho interior. É a reforma íntima. Tá? São as lives que eu estava fazendo, tá, gente? Antes dessa série. Então nós interrompemos as lives de reforma íntima e viemos para essas lives aqui de conhecereis a verdade vos libertará, porque também é importante, não deixa de ser uma reforma íntima. E depois que eu acabar com esses assuntos aqui, a gente vai voltar para, vamos dizer assim, reforma íntima propriamente dito. Ok? Vamos dar sequência aqui. Maravilhoso esse assunto, né, queridos? A gente, se deixar, a gente fica aqui dias e dias falando disso. Então, há 26 mil anos, né, os primeiros sinais foram dados, tá? E alguns que entenderam começaram a migrar para outros pontos, né? Muitos resistiram e, no fim, quando tudo aconteceu de maneira intensa e rápida, era tarde demais. Apesar de o espaçamento de tempo entre o início dos avisos até o ponto final parecer bem longo, né, gente? 10 mil anos, né? 26 mil para 16 mil. Lembrem-se de que o tempo naquela época e região era diferente. Então, acreditem, foi rápido. Tá? O tempo era diferente. O grande centro planetário e base das civilizações de fora do planeta estava completamente submerso, levando, logicamente, outras partes do planeta que estavam submersas a emergir e recriando, desse modo, a forma física da Terra, hoje, tal como também aconteceria com a Atlântida, tá, gente? Enquanto algo desce, outro sobe, pois o movimento das placas tectônicas cria descidas de uns e subidas
de outros. Isso é normal de acontecer. Os engenheiros siderais sabem disso e eles estão na Terra hoje, auxiliando neste momento de transição. Então, gente, por exemplo, debaixo das placas tectônicas tem várias naves da Confederação Galáctica e do Comando Astar. O México já era para ter ido embora. Mas tem naves ali debaixo do continente americano ali que, com a energia, ajuda a evitar uma catástrofe, sustenta. Então, os nossos irmãos galácticos estão nos ajudando a passar por essa transição planetária sem que aconteça uma catástrofe. Então, eles vão fazer o máximo possível para que essa transição, os movimentos da Mãe Terra, de Gaia, seja o mais suave possível. Tá? Mas vai ter locais em que a água vai subir e vai ter locais em que o continente vai submergir. Mas vai ser de uma maneira suave para que dê tempo de pessoas saírem. Né? Por exemplo, o Brasil é um local que vai receber muitas pessoas, tá? Muitas pessoas. A começar em Santa Catarina, né? Florianópolis. Tá? Ali vai começar a entrar muitas pessoas de outros locais, onde a água vai subir, e nós aqui do Brasil nós vamos receber muitas pessoas. Vai acontecer um relocamento de pessoas no mundo inteiro. Tá? Florianópolis é a ilha da não fronteira. Tá? Então é uma ilha que vai receber muitas pessoas de fora, vai começar por ali. Quem quiser saber mais sobre as ilhas, tá? No nosso blog Conexões para Ascensão tem lá uma aba, a ilha, as ilhas e suas, as ilhas, esqueci, mas assim, começa assim, as ilhas e suas, esqueci o restante, tá? Porque é muita coisa, muita informação. Então ali está falando sobre as ilhas. Então Florianópolis é a ilha da não fronteira. Então vai receber muitas pessoas do mundo ali, vão começar a entrar por ali, e outros locais do Brasil a gente vai receber. Então nós somos uma pátria que vamos receber o mundo aqui. Daqui vai partir muita coisa. Por exemplo, Belo Horizonte, onde eu estou, é a Ilha da Reconexão. Então, tudo vai começar daqui, essa reconexão, e vai espalhar para o Brasil e para o mundo inteiro. Florianópolis é a Ilha da Não Fronteira, vai começar por ela e vai espalhar pelo Brasil e para o mundo inteiro. Né? São Paulo é a Ilha da Prosperidade, vai começar ali em São Paulo toda essa mudança e vai espalhar pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Né? Rio de Janeiro é a Ilha dos Portais, ali vai abrir. E assim, cada cidade é uma ilha que tem uma projeção sobre ela e que os seres de cada local desse estão sustentando essas energias, esses movimentos. Tá? Então, para vocês interagirem mais sobre esse assunto, né, eu recomendo entrar ali no blog Conexões para Ascensão, na aba As Ilhas e Suas Expressões. Tá? As Ilhas e Suas Expressões. Vou ver os comentários agora aqui, gente, tá? Ana Maria comentou que Chico Xavier profetizou que os europeus iriam para o Brasil. Eu não conheço essa profecia, né? Mas é isso, tá? A Sandra está comentando que estou atualmente morando nela. Ela está morando em Floripa, na Ilha da Não Fronteira. É isso aí, Sandra. Vai se preparando aí para receber nossos irmãos. Salve Deus, é isso, gente. A Lúcia aqui está comentando. E nossos parentes e amigos, o desdenho do que dizemos, como podemos auxiliá-los? Apenas deixando-a serem quem são, conscientes de que elas também terão sua chance? Sabemos que o tempo está terminando também. É isso, Lúcia. Essa é uma questão que a gente não consegue mudar ninguém, tá? A única maneira que a gente muda o outro é com o nosso exemplo.
Então a gente vai fazendo a nossa parte e a nossa energia, o nosso campo, vai influenciando eles também, sem que a gente interfira no livre-arbítrio dele, no processo de cada um, né? Muitos de nós são chamados como loucos, como doidos, né? Tá louco, tá delirando, mas é isso mesmo. Aos pouquinhos, eles vão tendo essas informações, né? Então a mídia, ela ainda controla as informações, mas vai chegar num tempo que não vai ter como. Não vai ter como. Então nós, que já estamos despertos para essas questões, temos que continuar nesse nosso trabalho, nessa nossa missão, nessa nossa energia, que aos poucos a gente vai sustentando esse movimento para que ele seja espalhado, mas sem interferir no livre-arbítrio. A gente não pode bater na pessoa, vem cá e falar assim, vem cá, está acontecendo isso, vai acontecer. Aí não, porque a pessoa não está pronta para escutar. Vai acontecer discussão, conflito, então não é isso. No momento certo, a pessoa vai bater no seu ombro e vai falar assim, o que é isso? O que está acontecendo? Aí a pessoa está aberta para aquilo. Aí nesse momento você vai com todo o amor e vai aproveitar essa abertura e vai explicar. Então vai acontecer isso. Tá? Então é como se nós fôssemos assim, os faróis, os primeiros ali a despertar para essas questões, a sentir isso de dentro do coração, e a gente vai auxiliar outras pessoas também nesses aspectos, tá? Nossos familiares, nossos amigos, onde a gente estiver, a gente vai ser as pessoas que vão ajudar os outros. Então por isso que é importante a gente ter essa consciência, tá? Sem interferir. Tá? Então não precisa fazer essa interferência de uma maneira mais assídua assim. A gente vai aguardar o momento certo, né? Porque eles também têm mentores, têm guias e têm anjo da guarda, têm família galáctica, estão passando pelos processos deles e a gente não deve interromper esses processos. Então, tudo o que acontece, Lúcia, é para o bem maior de todos. Pode ter certeza, fica tranquila, fica em paz, que tudo no devido tempo vai acontecer, vai dar tudo certo. Então, a nossa família galáctica, família espiritual, né, anjos da guarda, vários seres que estão com as naves irradiando sobre nós, nossa, tem trilhões de naves, trilhões de seres aqui, estão nos ajudando nesse processo e orientando. Né? Agora, quem tiver que fazer a passagem, vai fazer a passagem. Não é por acaso, é porque ele escolheu não passar a transição planetária no corpo físico. Ele escolheu passar do outro lado. E tem muitas pessoas que não conseguiram cumprir com o plano de alma deles. Não conseguiram sair de uma frequência e chegar na frequência que eles quiseram. E aí eles escolheram ir para outro planeta, para começar o processo encarnatório todo de novo. Então a gente tem que respeitar a decisão de cada um. Né? Uns vão desencarnar, muitos vão desencarnar, tá? Para ir para esse planeta. Muitos vão desencarnar para poder passar a transição planetária do outro lado, ajudando, né? Os que vão desencarnar. Quer dizer, cada um vai escolher um caminho e está tudo certo. Nesse processo que vai passar de transição planetária, vai ter muito desencarne. E a gente tem que estar preparado para isso. Porque cada um escolhe o seu caminho. Nada é por acaso, tá, gente? Ninguém vai desencarnar sem que ele mesmo tenha escolhido. E a gente tem que agradecer o tempo que esse ser ficou conosco, na fisicalidade, e que agora ele vai seguir o caminho dele. Então, gratidão pelo tempo que esteve aqui. E segue o seu caminho. Desejo, envia luz e amor e deseja o melhor para ele. Que ele está desejando para nós também a mesma coisa. Tá? E focar nas nossas questões interiores. É confiar na luz, no plano maior. Confiar em nós, confiar nos nossos mentores, confiar no universo, né? Pode chamar de Deus, universo, consciência suprema, mas que entenda o que é.
Então, todos nós que estamos aqui, né, e que vão chegar e que vão ver isso aqui, estamos sendo preparados para esse momento, né, que está chegando, desse movimento todo. Ok, queridos? É isso. Vamos dar sequência aqui. A gente está chegando já numa parte mais final aqui, tá? Ok, eu falei que enquanto uma parte do continente sobe, o outro desce, né? Vários engenheiros siderais, eles estão presentes na Terra hoje, tá? Auxiliando neste momento de transição, tá? Então, situações assim, como eu falei, voltarão a acontecer. Mas não tenham medo, tá? Não tenham medo, porque os nossos irmãos galácticos, né, estão aqui para nos ajudar nesse processo todo. Como eu falei, as naves estão debaixo das placas tectônicas, ajudando nesse movimento todo. Então, eles estão aqui para auxiliar a gente em todos os momentos. Isso faz parte do nosso processo, tá, gente? Isso faz parte do nosso renascimento. Isso faz parte do nosso ressurgimento. Porque quem causou isso tudo fomos nós. A queda da Lemúria, a queda da Atlântida, nós estávamos lá. E nós estamos aqui para reconstruir isso tudo. Tanto fazendo o trabalho interior, que é a nossa reconstrução, como do planeta também. Então, tudo que acontecer é para o bem maior de todos. É o que tem que acontecer mesmo. E a gente está sendo bastante assistido. Bastante. Tá? Então, um novo ciclo será iniciado. Uma nova consciência, uma nova compreensão. E aí nós estaremos nos reapossando do nosso acástico, como nunca antes. Tá? Esse conteúdo aqui é apenas para dar um pequeno start na nossa memória. Que todos aqui são almas veteranas do cosmos. Então isso aqui é para dar um start. É para acender aquela luz. Enquanto a Lemúria esteve no seu auge, no seu maior esplendor, muitos achavam que nada mais poderia ocorrer. Muitos acreditavam que estavam acima até mesmo da natureza, né, do espírito, das organizações elevadas que coordenavam os sistemas inteiros. Tá? Tudo isso levou à decadência e à necessidade de lavar aquilo que estaria se tornando um risco para os ambientes. Lavar, né, foi o que aconteceu, né, gente? Pois já havia um completo domínio da energia atômica. E você sabe o que essa energia representa em mãos e mentes desequilibradas. Tá? Todo mundo já conhece a história. Né? Então, os momentos finais do continente Lemúria Atlântida havia se iniciado uma disputa para ver quem controlaria o planeta e qual seria o centro principal dele. Por fim, meus queridos, a era lemuriana e a Atlântida são de 4.700.000 anos antes de Cristo. Então, a Lemúria e a Atlântida existem desde 4.700.000 anos antes de Cristo. Tá? E há 200.000 anos que começou a semeadura mais diretamente com os pleiadianos. Tá? Então, até 16.012 anos atrás, tá? No caso da Lemúria, e 12.000 anos e 224 anos no caso da Atlântida. Então, esse foi o tempo de existência da Lemúria e Atlântida. De 4.700.000 anos atrás, tá? Até 16.000 anos atrás foi a Lemúria, e até 12.224 anos atrás foi a Atlântida. Então, você vê quanto tempo. Essa é a verdade, queridos. Sentem em vossos corações. Muitos de nós começamos a encarnar na Terra, na Lemúria, na Atlântida. Estamos aqui há muito tempo. Outros de nós
estiveram aqui na criação do planeta Terra, há bilhões de anos atrás. Junto com os devas, os elementais da natureza, éramos anjos ali, ajudando na construção do planeta Terra. E depois fomos chamados por Gaia a participar dessa experiência na fisicalidade. Nas outras lives, eu falei sobre isso, tá? Sentem em seus corações. Sentem. Muitos lemurianos migraram para a Atlântida após os grandes movimentos que levaram a Lemúria ao fundo do Oceano Pacífico. Muitos sacerdotes, sábios, engenheiros, toda sorte de mestres em várias áreas, aqueles que conseguiram sobreviver, migraram para várias partes do planeta, mas especialmente a Atlântida recebeu a principal parte dessa realocação dos lemurianos. Tá? Muitos estão encarnados hoje na superfície da Terra e sentem intensa saudade da Era de Ouro da Lemúria. Outros ainda sentem o peso dos últimos momentos, como eu disse, tá, gente? Outros guardam arrependimentos por não terem feito algo para acharem que fizeram pouco para evitar a situação. Tá? Meus queridos, saibam que tudo é como é. E nós teremos a oportunidade de recomeçar. Atualmente, nós temos a grande oportunidade de transmutar toda essa realidade nas experiências individual e coletiva. Depende só de cada um de nós. Ok, gente? Seus corações também pulsam a luz da Era de Ouro lemuriana, assim como a Atlante. E é isso que os tem impulsionado e ajudado a tantos à nossa volta, tá bom, gente? Toda essa herança está viva dentro de nós. Não há nada nem ninguém que lhes possa tirar isso. Nós temos amigos que muitos apoiam em nossas expansões. Eu falo assim, da nossa família galáctica espiritual. Tá bom? Astar Sharon, todos conhecem, já ouviram falar do Comando Astar, da Federação Galáctica, ele está apoiando a gente nessa transição. O Adama de Telos, que eu comentei aqui, também está apoiando a gente nessa transição planetária. Eles estão loucos para chegar a hora de contactar conosco. Tá? Então é tempo de levantar os véus. Essa é a hora, gente. Nada mais ficará oculto. Tá? Então a verdade está vindo à tona. Quando nós relembrarmos realmente quem somos nós, quando a gente começar a acessar completamente o nosso acástico, tá? Nós veremos muitas coisas se dissolverem por completo, como a gente está vendo aqui agora, aqui hoje. Muita coisa se dissolvendo, tá? Para muitos haverá um profundo desespero, às vezes, revolta, Mas, desta vez, serão confrontados ainda mais fortemente consigo mesmos, tá? Pois esse tempo, de fato, não tolera mais tais coisas. É hora de todos se observarem. É hora de todos se olharem. É hora de todos se olharem profundamente. Não há vítimas, queridos, e nem culpados, tá? Há experiências vividas de acordo com o que cada um fez e está recebendo de volta para fazer as finalizações necessárias, harmonizações e fechamentos de ciclo, isto é, acertando situações mal resolvidas desses acontecimentos. Então, o que aconteceu, que eu falei aqui, foi provocado pela população lemuriana. Tudo que acontece é responsabilidade nossa, tudo. Eu falei sobre o Triângulo das Bermudas também. Foi uma live incrível. Que o que aconteceu, o que acontece no Triângulo das Bermudas é ali uma anomalia provocada pela queda da Atlântida, principalmente ali, e que muitos seres que entraram ali, que não voltaram mais, porque ali existe um túnel do tempo ali mesmo, são seres que provocaram as explosões,
e que depois entraram nesse mesmo túnel do tempo ali. E que vão voltar para essa linha de tempo aqui depois. Naqueles aviões da Segunda Guerra, naqueles barcos, naqueles navios, vão voltar, muitos vão voltar para essa linha de tempo naquelas embarcações. Tá? Depois procuram essa live, foi bem interessante, tá? É trabalhar, queridos, a aceitação, o amor e a gratidão. E assim poderemos avançar para as frequências mais elevadas. Confiem na luz, no amor. Então fechar os ouvidos, tá, para a publicidade escura, que diz que a humanidade está cada vez pior, que tudo está ruim, que o mundo está cada vez pior. Tá? Isso é a publicidade que eles fazem de si mesmos. Tá? Confie que do mesmo jeito que nós que estamos aqui despertamos, milhares estão despertando também para essas verdades. Milhares estão olhando para dentro de si mesmo e dizendo: eu sei que toda a verdade está dentro de mim. Eu sei que tem uma forma diferente de viver. Eu sei que eu posso existir de uma maneira diferente. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda o coletivo, isso muda o planeta, isso muda a galáxia. Então, gente, é confiar na grandiosidade da trajetória de cada um de nós. Nós estamos fazendo essa trajetória que nós estamos fazendo desde aquele tempo e da luz que existe dentro de cada um de nós. É isso, queridos. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui, pela luz, pelo amor, por tudo. Tá bom, gente? Eu vou encerrar aqui, que o celular está acabando a bateria. Gratidão, até semana que vem nós vamos falar sobre a Atlântida e suas raízes, tá bem? Gratidão, tudo de bom para vocês. Beijo no coração de cada um, tá? Até.